Capítulo 171. Muito sangue, pouca glória. Aprendi durante o treinamento que não há nada que o exército das gárgulas leve tão a sério quanto suas obrigações. Hoje, neste campo de batalha, eu me dou conta exatamente do que isso significa. Porque este exército, o meu exército, é brutal quando entra em combate. Chastain pega alguns dos seus melhores atiradores e abre um corte bem no meio do campo de batalha, dividindo imediatamente o inimigo em dois grupos menores. Neste meio tempo, Rodrigo leva um regimento de 1000 soldados até à esquerda da clareira, enquanto Artélia leva outro regimento para o lado direito. Assim que vejo aquilo acontecer, entendo o que eles estão fazendo. É um movimento bem conhecido de pinça, onde Rodrigo cerca o grupo por um lado e Artélia faz o mesmo pelo outro. Chastain, com seus atacantes aéreos e atiradores, vai avançar pelo meio, de modo que não haja nenhum lugar para onde os adversários possam escapar. A única escapatória é a rendição. Ainda assim, Cyrus manda seus soldados entrarem em combate. Ainda assim ele grita: ataquem, ataquem. É de dar nojo. Por outro lado, pois toda esta batalha vem sendo horrível desde o começo. Meus amigos e eu voltamos até a plataforma elevada, forçando Cyrus a vir conosco para não ficarmos no caminho do exército. Há também um pedaço de mim que espera que, se as tropas de Cyrus não conseguirem ouvir as ordens que ele grita, talvez finalmente desistam. Hudson está à minha esquerda e Jackson à minha direita, enquanto observamos o exército das gárgulas agir. É uma das cenas mais brutais que já vi. Sei que a guerra é brutal. Já lutei em uma quantidade suficiente de batalhas e vi pessoas que eu amava morrerem para saber disso. Mas aqui há algo completamente diferente. Esta é uma máquina de guerra muito bem calibrada, entrando em ação, aprimorada por 2000 anos de batalhas e treinamento ininterruptos. Mais de 2000 soldados no chão, armados com espadas e arrasando tudo o que encontram pela frente. Asas estão sendo arrancadas, cabeças estão rolando. Membros e pernas caem pelo ar em todas as direções. 1000 soldados no ar com flechas que empalam qualquer um que atraia sua atenção. Olhos arrancados de crânios, peitos rasgados e abertos, entranhas que se espalham pelo chão. 3000 soldados focados em aniquilar o inimigo de qualquer maneira. Uma dedicação total à destruição absoluta, sem deixar que nada sobreviva. Para enfatizar, uma névoa avermelhada enche o ar. Por um momento, o eclipse solar de antes parece até mesmo ter sido profético, como se o vermelho do céu e da sua lua fosse apenas uma prévia das próximas atrações. Deste momento em que o sangue chove dos céus e o campo de batalha é totalmente tomado pela carnificina. É matança pura e simples, e não consigo mais ficar olhando para isso. Sei que o exército de Cyrus ainda está lutando e que vão segui-lo até a morte, mas essa destruição obsessiva é impiedosa e errada, e mais, não é o tipo de líder que eu quero ser. Tenho de dar um fim a isso, sussurro para mim mesma e para o meu consorte. Mas Hudson me ouve, é claro, e responde: temos sim. Ele parece tão desconcertado quanto eu. Começo a chamar o exército para que recue, mas isso os deixa vulneráveis. Se recuarem, se tentarem sair dali, alguns deles podem se machucar, e não posso aceitar isso também. Em particular, quando estão fazendo somente aquilo para o qual foram treinados. Assim, analiso dentro de mim. Não sei exatamente o que procuro, mas tenho certeza de que vou saber o que é quando encontrar. Passo os dedos pelos cordões brilhantes, que geralmente atraem a minha atenção. O cordão do elo entre consorte, os cordões dos meus amigos e dos meus pais, e até mesmo os cordões diáfanos do exército das gárgulas. Todos são importantes e bonitos, mas sei que há muitos outros dentro de mim, e sei que o que quero está por ali. Assim continuo buscando, indo cada vez mais fundo, até finalmente conseguir encontrar uma cortina de fios delicados de várias cores diferentes. Um carretel infinito de vida. E sei exatamente o que são. São os cordões de cada pessoa que está no campo de batalha esta noite. A guerra muda as pessoas. E todos os que pisaram neste campo de batalha hoje criaram uma conexão com todos os outros. Os fios das nossas vidas se entremearam e nós mudamos as vidas de todo mundo que está aqui. Amizades forjadas em fogo e mortes marcadas em nossas almas. Inveja, raiva, apoio, dor e sofrimento. Está tudo ali, cintilando em milhares de cordões multicoloridos. Estendo a mão e trago cada cordão para junto do meu peito. E quando acho que estou com todos os cordões, toco o meu cordão verde e paraliso de imediato, tanto Cyrus como também todos os membros de seu exército.
Capítulo 172. É melhor colocar uma coroa aí. Deparar-se com isso é a coisa mais estranha do mundo. Um exército inteiro paralisado, em meio ao ato de golpear, de lançar um feitiço ou de alguma outra coisa destrutiva. Estão simplesmente imóveis, como se um vulcão tivesse entrado em erupção e coberto todos com cinzas. E 1000 anos depois nós os descobrimos. Ei, o que aconteceu? Indaga Mace, fitando com espanto o campo de batalha. Hudson solta um longo assobio. Preciso admitir, gata, não era isso que eu esperava acontecer, mas foi uma bela manobra. Foi ótima, mas estou curiosa para saber o que vai acontecer quando você remover a paralisia deles. Nada, respondo dando de ombros, porque já vamos ter ido embora daqui. É uma solução muito boa, reitera Eden quando o exército das gárgulas anda em círculos pelo campo de batalha. Eles parecem confusos, como se não o fizessem a menor ideia do que pode ter acontecido. Apesar de terem passado 1000 anos congelados no tempo, o mais engraçado é que eles nem mesmo baixam as armas, como se esperassem que todos voltem à vida a qualquer instante. Vou andando em direção a Chastain, pois ele tem o direito de saber o que fiz. Mas antes que eu consiga dar mais do que alguns passos, Deacon aparece e está irritado, bem irritado pela expressão em sua cara. Pelo menos ele não estava de férias desta vez, comenta Flint. Não sei se isso é melhor ou pior, diz Jackson a ele. Sou obrigada a concordar com Jackson, porque tenho certeza de que a única coisa pior do que interromper as férias de um deus é interromper o sono dele. E Deacon definitivamente estava dormindo, pelo menos se eu levar em consideração a maneira como ele se veste. Ele traja um pijama azul claro com estampa de patinhos amarelos, pantufas em forma de pato com um chapéu azul em forma de guarda-chuva e uma máscara para dormir de cetim que foi puxada para cima e agora lhe cobre a testa. Além disso, seu cabelo está todo desalinhado e despenteado, ou seja, acho que de fato o acordei. Ups! O que você fez? Grita Deacon em vez de me cumprimentar enquanto marcha até mim. Sendo bem sincera, depois de hoje estou pouco me lixando para isso. Veja lá como fala comigo. Aviso como se desse uma bronca em uma criança. As sobrancelhas dele se erguem com tanta rapidez que a máscara de dormir cai no chão. E o seu rosto fica rígido de fúria. O que você acabou de dizer para mim? Eu disse para você tomar cuidado como fala comigo. Respondo revirando os olhos. Hoje não é um bom dia para gritar comigo, por causa de coisas que não sou capaz de controlar. A esta altura, Deacon aperta os molares com tanta força que é um milagre ainda não ter quebrado algum deles. Por falar no assunto, não creio que seja errado desejar que seus dentes aguentem a pressão. Se ele está tão furioso desse jeito, não consigo nem imaginar como ele ficaria se estivesse com dor de dente, em especial se considerasse que a culpa é minha. Mas dando-lhe o devido crédito, ele respira fundo e expira o ar devagar. E sua voz está bem mais contida quando pergunta, como se genuinamente quisesse saber a resposta. O que preciso fazer para você parar de interferir com o tempo? Tenho certeza de que é puro fingimento, mas decido lhe dar a resposta sincera mesmo assim. Não tem nada que você possa fazer. Ele pisca os olhos uma vez. Como é que é? Nada? Eu poderia mandá-la para o Caribe por 20 anos para lhe ensinar uma lição. Acha que vai gostar? Cara, isso não seria um castigo, diz Flint. O olhar gelado de Deacon aponta para o dragão agora. Eu pedi a sua opinião? Pergunta ele. Flint não responde, mas se abaixa atrás de Jackson para se proteger. Que covarde. Eu poderia escolher outro lugar. Deacon ergue uma sobrancelha. Que tal a Antártica? Não está entre os meus lugares preferidos, replico. Mas é o seu direito quando quebro alguma lei universal ou faço alguma coisa errada. Mas não fiz nada disso, então... Estou aqui, não estou? Ele balança a cabeça com os braços abertos. Basicamente, significa que você fez alguma coisa errada. Não tenho o hábito de aparecer sem motivo. Ah, é mesmo? Pergunto, já que esse é um jogo de qual 2 pessoas podem disputar. O que foi que eu fiz exatamente? Você... Ele gagueja, mas não continua, porque não tem uma resposta. O que fiz foi apenas paralisar todos os que estavam lutando contra nós nessa clareira. Faço um gesto indicando o campo, como se fosse preciso mostrar-lhe isso. Mas, por outro lado, controlo a flecha do tempo. Essa é a minha prerrogativa, não é? Mas quando eu começar a atrapalhar a linha do tempo, vou começar a procurar aquela ilha no Caribe. Deacon gagueja outra vez, praticamente tropeçando na própria língua enquanto busca uma resposta.
Tenho certeza de que esse velhote quer me dizer que não sei qual é o meu lugar ou algo do tipo. Mas aí é que está o X da questão. Eu sei qual é o meu lugar agora. E estou cansada de me preocupar com o que as outras pessoas pensam a meu respeito. Ou deixar que me digam quais deveriam ser meus limites. Passei a vida inteira vivendo de acordo com as regras. Chegou a hora de criar as minhas próprias regras. E vou começar a fazer isso agora. Eu sou a semideusa do caos, Dickon. Sei exatamente o que posso e o que não posso fazer. E neste momento preciso ensinar uma lição para aquele desgraçado que vai colocá-lo em seu devido lugar. Explico apontando para o corpo paralisado de Cyrus. Se quiser, você pode ficar e observar o que faço quando alguém me emputece. Caso contrário, já perdi pessoas muito queridas para mim esta semana e estou de saco cheio de ficar ouvindo as pessoas dizerem como devo viver. Mesmo assim, se quiser mesmo ficar para assistir ao que acontece, acho que aquele é um bom lugar. Continua apontando para um lugar à minha esquerda, onde há apenas uma dúzia de vampiros paralisados. Sem esperar sua resposta, ou mesmo se vai ficar aqui ou não, viro as costas e olho para Cyrus. E para os meus amigos que estão me olhando boquiabertos. O que foi agora? Pergunto, mas eles só fazem sinal negativo com a cabeça. Neste meio tempo, Chastain enfim deduziu o que está acontecendo. Ele e Artélia conduzem o exército até nós. Chastain está pressionando o lado esquerdo do peito e receio que ele tenha levado um golpe sério no último combate. Vejo que herdou os poderes da sua avó, comenta Chastain, mas não consigo saber se ele está impressionado ou apenas descrevendo um fato. Imagino que você tem um plano, Grace. Um plano seria um exagero, respondo-lhe revirando os olhos, mas estou só brincando e tenho certeza de que ele sabe disso. Preciso que coloque o exército em formação. Chastain fita os meus olhos por vários segundos, como se ponderasse se deve seguir as minhas ordens ou não, e isso me irrita mais uma vez. Posso cancelar a paralisia dele e deixá-los fazer tudo o que tiver vontade por uns 10 segundos, se você preferir. Ofereço erguendo a sobrancelha. Meu silêncio não significava que eu a estava julgando, minha rainha. Responde Chastain, curvando-se. Eu estava apenas pensando qual lugar me daria a melhor oportunidade de ver a cara de Cyrus quando ele percebeu o que está acontecendo. É uma ótima pergunta. Abro um meio sorriso e indico o lugar à esquerda, onde disse que Dickon deveria ficar. Ele aceitou a minha sugestão e conjurou uma poltrona em pleno ar, e está com um balde de pipoca nas mãos, comendo-as aos punhados e assistindo ao show como se fosse a cena mais interessante que já viu na vida. Entretanto, que tal dar essa ordem à Artélia, enquanto faz companhia ao nosso convidado? Não estou tentando tirar isso dele, mas se está tão machucado assim, participar do que vai suceder agora é a última coisa de que Chastain precisa. Ele também deve perceber que estou lhe dando uma oportunidade de se afastar por causa do ferimento. Depois de um segundo de surpresa, ele confirma com um aceno de cabeça e diz: Artélia, está pronta para comandar o exército hoje? Artélia assente, curvando-se para seu general, antes de mirar o exército e comandar com uma voz mais imperiosa que já ouvi vindo dela ou de qualquer outra pessoa. Voadores, formação, em círculo. Os voadores de elite, incluindo Artélia e Rodrigo, avançam e formam um círculo ao redor de Cyrus, meus amigos e eu. Neste meio tempo, todas as outras gárgulas formam um círculo duplo maior do que o nosso, cercando toda a Stonehenge, Mirim e mais além. Quando o fazem, eles se alinham perfeitamente, de modo que apenas as pontas de suas asas se tocam. Quando a última gárgula fecha a formação e quando as últimas pontas de asas se tocam, uma descarga poderosa de eletricidade se espalha pelos círculos. Sinto-a atingir cada gárgula presente no campo, e toda aquela energia é incrível, esmagadora. Ela forma um arco sobre o círculo inteiro e chega diretamente até mim. Quando as asas do exército se tocam, a coroa na minha mão, que já estava ardendo há horas, subitamente parece estar pegando fogo. E com isso, sei o que preciso fazer. Quando o meu exército está em posição, examino os cordões que abracei. Há um em que é muito maior do que os outros, escorrendo em ouro. Cyrus. Solta o cordão dele, e é aí que ele percebe que foi engrupido, e está furioso. Capítulo 173. Checkmate. Vou andando na direção de Cyrus, que se vira de um lado para o outro em uma tentativa desesperada de encontrar uma saída do círculo de gárgulas. Mas a verdade é que não há saída alguma.
Tudo o que aconteceu, tudo o que ele fez e tudo o que eu fiz, que nós fizemos, nos trouxe até aqui, a este momento. Estou calma diante do pânico de Cyrus e estoica diante da sua fúria. Acha que pode me vencer? Rosna ele, mesmo enquanto recua. Não existe um mundo em que uma garotinha insignificante possa me vencer. Esse sempre foi o seu problema, afirmo ao me aproximar, diminuindo o espaço entre nós e também o espaço para que ele consiga fugir. Você vê as coisas da maneira que acha que deveriam ser, não como realmente são. Paro por um momento, a fim de olhar para os círculos, para todas as gárgulas que atenderam ao chamado e vieram ajudar. Em seguida, contemplo os meus amigos feridos e maltratados. Nunca senti tanto orgulho na minha vida como agora, de todos nós. Porque a verdade é que nós já vencemos, nós o derrotamos. O fato de que você ainda não se deu conta disso só o deixa ainda mais patético. Em seguida, estendo a mão e a coloco sobre a mão de Cyrus. Ele tenta se desvencilhar, mas no instante em que minha palma o toca, ele não consegue se mover nem respirar. Não consegue fazer nada, além de se manter parado, enquanto o julgo. Cyrus Vega, você buscou a guerra quando devia ter lutado pela paz. Você feriu aqueles que deviam ter mantido em segurança e destruiu vidas que podia ter estimulado. Por todos os seus muitos crimes, você vai renunciar ao seu poder. Minha voz é firme. Respiro fundo e retiro todo o seu poder. E observo junto a todos os outros conforme ele encolhe diante dos nossos olhos, mais em altivez do que em altura. Há um momento no meio do processo em que começo a me afastar. Já drenei tudo que a descensão lhe deu. Já tirei sua mordida eterna também. Posso me afastar e deixar que o exército avance sobre ele. Cyrus não duraria 5 minutos nas mãos das gárgulas. Mas uma morte rápida não é a verdadeira justiça para ele. E o ato de matar nunca pode ser justificado. Uma morte rápida não traria justiça a Calder, aos 1000 anos dos quais o meu exército viveu congelado no tempo, ou às milhares de gárgulas que morreram na corte congelada. Nem para os anos de tormento que Hudson, Jackson e Easy tiveram de suportar, nem para todas as inúmeras mortes que ele causou. Também não traria justiça para a mãe de Flint. Também não traria justiça para a mãe de Mace e o tio Finn, e jamais consertaria tudo o que ele fez e toda a dor que causou para nos trazer até este momento, bem aqui. Mas eu sei o que traria uma justificativa equivalente à dor que Cyrus causou. Assim, ergo a mão até que todo o poder dentro dele tenha desaparecido, e ele não seja nada além daquilo que passou séculos, incitando seus seguidores a odiar de maneira quase irracional, totalmente humano. E continuará sendo assim por 1000 anos, porque o único poder que lhe deixei foi a sua mortalidade. Capítulo 174. A Rainha do Baile. Terminou. Está tudo terminado. É só nisso que consigo pensar quando o alívio toma conta de mim. O peso do mundo inteiro parece se afastar por um momento abençoado, enquanto caminho pelo campo de batalha, observando os cuidados prestados aos mortos e feridos. Sei que há mais coisas a fazer, mas o pior finalmente passou, e nunca me senti tão pronta para alguma coisa em toda a minha vida. Respiro fundo, conto até 5 e exalo o ar devagar enquanto meu estômago se revira com uma combinação efervescente de emoções. A alegria não está entre elas, talvez no que esteja. É difícil permanecer aqui, cercada por este campo de batalha com os mortos e sentir qualquer coisa parecida com alegria. Consolação e gratidão, com certeza, mas alegria não. Não quando a tristeza é insuportável. Tristeza por todas as perdas, por todos os ferimentos incuráveis, não importa o que tenha acontecido aqui. Artélia dá um passo à frente, quebrando a formação para ficar ao meu lado. Ela me observa do alto de sua estatura formidável e diz: sua escolha foi sábia. O respeito em sua voz é evidente pela maneira como lidei com Cyrus e também com a batalha, mas não quero ser respeitada pela carnificina visível diante de mim. Fito o campo e murmuro. Não consigo parar de pensar que, no instante em que entramos no campo de batalha, já havíamos perdido, independentemente de termos saído vitoriosos ou não, Artélia. A guerreira não diz nada, a princípio, mas em seguida ela olha para mim e faz uma reverência. Será uma grande honra servi-la, minha rainha. Assim como Chastain fez há pouco. O fato de que ela me chamou de rainha pela primeira vez não passa despercebido. Mais uma gárgula para a conta. Contudo, a triste verdade é que não sei quantas gárgulas restam, nem quantas perdemos hoje.
Tal pensamento me atinge como um soco no peito e faz meu coração doer de novo. Quantos nós perdemos? Pergunto, e sinto que estou tremendo por dentro, enquanto espero a resposta, mesmo me esforçando para manter a voz firme. Não entendo muito sobre ser rainha, mas estou ciente de que não posso me esquivar das perguntas difíceis, não importa quantos sejam difíceis. Perdemos 27 e mais feridos. 27. Preciso me esforçar para não deixar que meus ombros murchem, especialmente considerando que fui eu que as mandei para aquela batalha. Fui eu que coloquei suas vidas em risco. Sou a principal responsável pelo fato de que aquelas vidas deixaram de existir agora. O peso de tudo isso é enorme. Eu paro de falar antes que consiga perguntar se conhecia alguma delas. Sou a rainha dessas pessoas. Cada uma das gárgulas é minha responsabilidade, e cada uma delas é importante. Pode fazer uma lista com os nomes das famílias? Peço depois de limpar a garganta. Quero dar meus pêsames aos familiares. É claro, responde Artélia. Precisamos limpar o campo de batalha. Declaro depois de um segundo. Não só os nossos mortos, mas qualquer um que tenha lutado ao nosso lado. É claro, Artélia assente, com a expressão solene. Estamos cuidando dos feridos, mas vamos começar a recolher os mortos também. Obrigada. Analiso o campo e percebo que depois que Cyrus foi derrotado, não há ninguém para recolher os mortos deles. Especialmente considerando que todos que estavam vivos fugiram ou foram aprisionados. E isso é outra coisa com a qual vou ter de lidar. Mas por sorte, Artélia já está 3 passos adiante. Vamos fazer com que as bruxas e os lobos cuidem dos seus mortos, dos 2 lados. E vou falar com o seu consorte em relação aos outros. Ótima ideia. Concordo. E não havia nem considerado que, já que Cyrus e Delilah não são mais o rei e a rainha dos vampiros, Hudson é o próximo na linha de sucessão. Claro, Izzy tecnicamente é a primogênita, mesmo sendo uma filha bastarda. Mais tarde vou precisar perguntar a Hudson qual é o protocolo a ser seguido aqui. Artélia afirma que precisa supervisionar a limpeza do campo. Em seguida, vira-se e vai embora. Observo-a por alguns segundos, à medida que me preparo para encarar tudo o que ainda tenho a fazer. Em seguida, respiro fundo e analiso a tatuagem que apareceu no meu braço, depois que a situação com Cyrus foi resolvida. E sei que ainda há uma última coisa que preciso fazer: a carniceira. Capítulo 175. O fim do jogo. Está falando sério? Questiona Flint ao sair do portal de Remy e percebe onde estamos. Achei que não teríamos mais motivos para vir até aqui. Em breve não teremos mais. Só preciso fazer mais uma coisa. Eu olho para Jackson e Hudson. Vocês conseguem desfazer as proteções para nós? Jackson ri. Acho que consigo, mas... Ele mira o seu pai e Delilah, os quais Chastain acorrentou e colocou sob sua escolta de 3 guardas. Ainda não sei por que você decidiu trazê-los para cá. Porque tenho um plano, digo a ele. Por isso, vocês vão ter que confiar em mim. Eu confio em você, sussurra Hudson na minha orelha. Revira os olhos. Você só está tentando ganhar pontos comigo. Estou sempre tentando ganhar pontos com você. Ele passa o braço ao redor da minha cintura e me puxa para junto de si. Por um segundo, eu permito isso a ele. Inclusive, me encosto nele, saboreando a sensação de tê-lo junto a mim, agora que ambos saímos vivos da pior batalha de nossas vidas. Onde estamos? Pergunta Chastain quando começamos a descer pela trilha de gelo que leva até a caverna da carniceira. Achei que você gostaria de visitar um velho amigo, respondo. Pelo menos espero que ele esteja aqui. Não consigo imaginar um mundo no qual esses dois não tenham se reencontrado, sinceramente. Vamos nos embrenhando cada vez mais nas profundezas da caverna e me preparo para encarar o lugar de que menos gosto. Porém, quando chegamos até o lugar onde a carniceira em geral deixa seus petiscos pendurados, a área inteira está vazia. Até mesmo os ganchos e os baldes para recolher o sangue sumiram. Ei, o que aconteceu aqui? Pergunta Flint e Eden tocam o punho fechado com ele. Tipo, não que eu esteja reclamando. Você vai ver, respondo. E como eu já esperava, assim que contornamos a última curva, percebo que a minha intuição estava certa. A carniceira não está mais sozinha em sua prisão gelada. Na verdade, ela realmente não está mais sozinha. Ah, não mesmo. Ah, meu Deus, meus olhos! Jackson exclama por entre os dentes, recuando assim que entramos na sala de estar dela, que desta vez está decorada com um tom bonito de verde. Não que eu ou qualquer outra pessoa estejamos prestando atenção à decoração. Como poderíamos fazer isso,
Agora que a carniceira está se alimentando do pescoço de Alistair em seu belo sofá com estampa floral. Ela recua com um sobressalto, e essa definitivamente é a primeira vez que não sabia que estávamos aqui antes de mostrarmos as nossas caras. Por outro lado, ela estava meio ocupada. O que vocês estão fazendo aqui? Ela pergunta com a voz irritada, mas a irritação não está direcionada a nós, e sim a Cyrus, que está se encolhendo e tentando se afastar dela, o máximo que seus guardiões gárgulas permitem, o que não é muito. Eu lhe trouxe um presente, digo a ela enquanto eu e Hudson vamos andando em sua direção. Ele? A carniceira pergunta, ainda fuzilando Cyrus com uma expressão maligna. Porque esse é um presente que eu adoraria receber. Não exatamente, respondo, mas acho que você vai gostar deste presente quase o mesmo tanto. Seu consorte pediu que eu o entregasse a você. Em seguida, estendo o braço e toco a mão dela, passando a coroa da minha palma para a da carniceira. Ela solta um gemido mudo quando a coroa se fixa em sua pele. Em seguida, olha para Alistair e depois para mim, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Para ser sincera, é um pouco desconcertante ver a carniceira chorar. Ela é uma vampira tão poderosa que eu nem sabia que isso era possível. Mas acho que a liberdade e ter seu consorte de volta depois de 1000 anos podem causar esse efeito em uma garota. Penso em como seria se eu tivesse de passar 1000 anos sem ver Hudson. Em seguida, sufoco o pensamento assim que ele surge. É algo horrível demais para considerar, mesmo por um único segundo. Ele deve achar o mesmo, porque sua mão segura a minha e ele sussurra. Não vou a lugar algum. Ótimo, porque agora tem um exército para ir atrás de você. Com licença, pede a carniceira pegando a mão do seu consorte. Acho que temos que ir. Para onde? Pergunta Mace curiosa. Qualquer lugar que não seja esse aqui? Ela responde olhando para o que logo vai ser sua antiga caverna de gelo com um toque de asco. Passar 1000 anos enfurnada faz isso com uma pessoa, concorda Flint. 1000 anos fazem muitas coisas com uma pessoa, ironiza Hudson, e poucas coisas são boas. Ainda posso castigar vocês, comenta a carniceira, mas percebo que não é uma ameaça de verdade. Ao que parece, a liberdade serviu para a amolecer, ou talvez isso seja consequência de ter sido reunida com seu consorte. De qualquer maneira, ela parece mais feliz do que jamais esteve antes, e isso é ótimo para Hudson e para o restante de nós. Sem querer atrapalhar essa sua reuniãozinha, interrompe Delilah, agitando os dedos do jeito mais condescendente possível. Não sei o que essa pequena viagem pela trilha das lembranças tem a ver com o favor que você me deve, Grace. Ah, não sabe? Pergunto. Achei que a simetria fosse óbvia. E é, interrompe Jackson, e parece impressionado com o quanto o meu plano é diabólico. É perfeita. O que é perfeita? Pergunta Flint, que ainda parece confuso. Penso em responder, mas antes que consiga fazê-lo, Jackson enlaça a sua cintura e sussurra a resposta em sua orelha. E isso faz com que troquemos olhares interessados, em especial porque Flint se encosta nele em vez de se esquivar. Sem dúvida, há uma história ali e planejo saber de tudo. Assim que terminar esta última e desagradável tarefa. Viro-me para a carniceira. Desconfio que sei porque Alistair me fez prometer que eu lhe daria a coroa. Quer nos contar? A carniceira desliza os dedos pelos contornos da tatuagem, como se não conseguisse acreditar que finalmente está na sua mão. Quando congelei o exército das gárgulas no tempo e escondi a pedra divina com eles, eu sabia que se Cyrus conseguisse me capturar, cedo ou tarde ele iria me dobrar e libertar as gárgulas. Lágrimas começam a se acumular em seus olhos quando ela mira os olhos de Alistair. Eu não podia deixar o exército cair enquanto meu consorte estava desaparecido. Seria desonroso para ele. Eu não sabia onde Cyrus o havia escondido e tive que tomar uma decisão rápida. Assim, criei esta prisão com o meu poder. Sua força são os limites da minha alma. Portanto, eu jamais poderia sair, a menos que subitamente tivesse mais poder do que aquele que a minha alma tem. Há somente uns poucos objetos capazes de fazer com que o poder de uma alma cresça. E essa coroa é um deles, explica ela, estudando a tatuagem que desenhava sua mão. Você se aprisionou para proteger o exército? Explica Flint sem saber se ouviu direito, porque já imaginávamos que seríamos algo assim, mas não sabíamos dos detalhes. Eu faria qualquer coisa pelo meu consorte, declara ela com uma voz suave, e o meu olhar procura o de Hudson. Claro, aprisionar minha irmã também, para que ela parasse de prejudicar a nossa espécie, foi um benefício extra, conclui a carniceira.
Que bom para você. Delilah não parece impressionada quando olha para mim. Mas como isso se encaixa na sua promessa de deixar que eu o faça sofrer? Porque você vai ficar presa com ele, é claro. Digo. A justiça exige que vocês dois paguem pelos crimes que cometeram. E não acredito que a alma de nenhum de vocês dois vai ser tão poderosa quanto a da minha avó. Mesmo assim, prossigo enquanto ela parece pronta para começar a reclamar. Há uma vantagem em passar 1000 anos aprisionada com ele. E que benefício é esse? Pergunta ela desconfiada. Ele ainda está ligado ao exército das gárgulas. Quando tomei o elixir e curei o envenenamento. Isso significa que ele é imortal e não tirei sua imortalidade. Mas ele é apenas humano agora. E isso significa que... Sei o que significa. Termina Delilah com os olhos brilhando e cheios de avareza. Ela atravessa a sala em menos de 1 segundo, enfiando as presas no pescoço de Cyrus, antes que seus guardas consigam libertá-lo de suas amarras. E com isso, acho que nosso trabalho aqui está concluído, anuncia Hudson. Pode dizer isso de novo? Comenta Macy, enquanto observa com uma fascinação horrorizada a avidez com que Delilah se alimenta. A carniceira estala os dedos e segundos depois estamos do lado de fora da caverna, sob a luz do alvorecer. Ou melhor, todos nós, exceto a própria carniceira, que insistiu em sair da caverna com os próprios pés. Segundos depois, ela, Alistair e Chastain saem da caverna de gelo juntos. Alistair me avista e sorri antes de se virar para o melhor amigo. Acho que essa é a nossa deixa para dar um passeio, declara ele. Você não precisa... Começo a dizer. Está tudo bem, minha neta. Intervém Alistair piscando o olho. Passei 1000 anos sentindo falta da luz do sol. Acho que é hora de recuperar o tempo perdido. Você agiu bem. Elogia a carniceira depois que Alistair decola pelos campos verdejantes que floresceram, onde geralmente só existe neve. Cometi muitos erros. É verdade, ela concorda inclinando a cabeça com um toque de remorso. Mas faz parte da vida. Ser uma semideusa não significa que você é perfeita. Significa apenas que quando comete um erro, as consequências costumam ser enormes. Bem, isso não parece tão legal, resmungo. É uma questão de equilíbrio, Grace. Sempre foi assim. O bem com o mal? Pergunto. Ela sorri, mais ou menos por aí. Foi por esse motivo que você fez tudo isso? Fiz o quê? Sei que você planejou todo esse jogo de xadrez, que colocou tudo em movimento. Eu? Ela faz um gesto negativo com a cabeça, mas seus olhos brilham com uma alegria que nunca notei nela antes. Sou só uma velha, Grace. Além disso, como posso ser a mente por trás de tudo quando foi você quem se tornou a rainha? Ela estende o braço, rápida como um relâmpago, e desliza a palma na minha mão. Segundos depois, sinto a coroa surgir mais uma vez na minha pele. Por sorte, essa é uma das tatuagens das quais não sinto tanta vontade de me livrar. Antes que você vá embora... Eu e Izzy também estamos ligadas, assim como você e a Striga? Tipo, se uma de nós morrer, a outra também morre? Não, não do mesmo jeito. Na verdade, com a coroa, vocês não estão mais ligadas. A carniceira sorri e não consigo deixar de retribuir o sorriso. Quem sabe? Talvez ser a neta da deusa do caos não seja tão assustador quanto parece. Ela pisca o olho. Em seguida, recua um passo, estala os dedos e desaparece. E agora? Indaga Eden. Estou começando a aceitar que terminou, finalmente. Podemos fazer o que quisermos, responde Macy, girando ao redor de si mesma com os braços abertos. Depois de tudo o que culminou neste momento, é um pensamento chocante, mas também muito bem-vindo. Caso alguém se interesse, somos proprietários de um farol de frente para o mar. Digo com um olhar relutante para Hudson. Parece ser o lugar perfeito para relaxar e pensar no que fazer agora. Hudson olha para mim com uma expressão que significa que ideia é essa? Mas simplesmente dou de ombros, um pouco encabulada. Não parece ser hora de nos separarmos, não depois de tudo o que passamos juntos. Eu me interesso bastante, comenta Flint olhando para Jackson. Eu também, concorda Jackson. Estou dentro, manifesta-se Eden com um sorriso. Vou mandar uma mensagem de texto convidando Dawood e avisando para trazer Amir. Eu também. Macy começa a criar um portal. E Remy, vamos mandar uma mensagem para ele? E Mikai. Vou conversar com ele, mas Remy está com a família de Calder agora, respondo discretamente. E Mikai está fazendo exames com os curandeiros da corte vampírica. Você vem também, não é? Hudson pergunta a Izzy, e é difícil saber qual deles parece se sentir mais desconfortável com o convite. Acho que não, replica ela, percebendo que é a primeira frase que ela disse desde que saímos do campo de batalha. Mesmo assim, não vou aceitar um não como resposta.
Hudson e Jackson passaram a vida inteira sem ter contato entre si ou com a irmã. Isso acaba agora. Você vem sim, declaro a ela. Não precisa ficar lá o tempo inteiro, mas você vai vir com a gente. Quem mais vai me ajudar a ficar de olho em Hudson e Jackson? No início tenho a impressão de que ela vai querer bater boca, mas no fim ela simplesmente enfia as mãos nos bolsos e dá de ombros. Não é a resposta mais amistosa do mundo, mas já é alguma coisa. Ao que parece, os demais também ficam satisfeitos com isso. Porque Flint abre um sorriso malandro para Izzy e diz, logo antes de correr para o portal: duvido que você chegue no mar antes de mim. Izzy dá um gritinho e parte atrás dele a toda velocidade, seguida por Jackson e Eden. Hudson me observa da cabeça aos pés com um enorme sorriso e estende a mão. Eu a pego, é claro, e nós passamos pelo portal juntos.